se pronuncia o nome, mas pode ser Lara Fabian, Lara Fabian ou Lara Fabian, que dá na mesma. Lara, I've heard that your parents, they named you after the success of the heroine of Dr. Zhivago. Yes, true. Yes. It was in 1970, my mom and dad went to the movies, and they saw that woman, and the story really seduced them. They really loved it, and they decided to name me after that actress, Lara. Os pais da Lara foram ao cinema ver Dr. Zhivago, um filme clássico na época, e a heroína assim, do filme, uma mulher que fez um papel muito interessante era a Lara, o nome dela é Lara, e daí eles colocaram o nome da Lara de Lara por causa do filme, assim. And do you like her name very much? I think it's very original. I don't encounter many Laras, so yeah, I like it, it's cool. E ela gosta bastante do nome. You were born in Belgium, Yep. but you built up your career in Canada. Yep. What took you there? Why did you decide to go there? You know, I was 19. I think it took away of it took away out of where I was from. It was a little difficult, a little conservative in Europe, and I just wanted to find a place that was a little more open-minded. Canada is a big country, and when you have big space, you have open mind. And I found that there. This is why I finally left for Canada. A Lara nasceu na Bélgica e ela, assim, se consolidou, a carreira dela se consolidou no Canadá. Eu perguntei por que ela decidiu ir para o Canadá. Ela disse que o Canadá é um lugar mais aberto, as pessoas têm a cabeça mais aberta. E daí ela acha que dá para fazer música num lugar assim. Aliás, ela comentou isso comigo, eu fiz uma entrevista logo um pouco antes aqui do Disque pro Contato, e ela falou que sentiu isso aqui no Brasil. You felt this in Brazil? Absolutely, that open-mindedness, and also the fact that warmth and being natural is not a problem. You know, sometimes in Europe it's very conservative, hierarchy is very important, who's up, who's down, and here you just have the smooth way of life like Latin people. I'm half Italian, by the way. My mother is from Sicily, and that's where I get that, I would say, more smooth feeling from. And in Brazil, I felt very comfortable, almost at home, because of that natural way of being. You just can be who you are, and that's really comfortable. Ela diz que se sente muito bem aqui, ela tá percebendo que a gente é muito caloroso, é muito sensível, e ela pode ser do jeito que ela é, que tá beleza, que tá ok. E a mãe dela é italiana, né? Então ela tem isso no sangue, essa coisa de carinho, de tocar, de falar, de sentir. E ela tá gostando disso muito aqui no Brasil, e no Canadá ela sentiu isso também, em alguns lugares da Europa. So I'm gonna announce the 8th position here, and then we talk about Christina Aguilera. Pero me acuerdo que rolou um nacional aqui, eu tava conversando com a Lara sobre música brasileira. Ela acabou de me contar que adora Djavan e que gosta muito da música brasileira. Ela acha o Brasil e o nosso som muito diferente do som latino, né? Exactly, different than the rest. Yes, different than the rest of Latin America. People have this tendency to amalgamate a big country like Europe. Europe is Europe. No, Europe is Italy, Spain, France, Belgium, and I think Latin America is Brazil, Mexico, Argentina. I mean, it's a different thing from country to country. And I find the uniqueness and the identity of Brazilian and how they lead their culture and how they establish who they are is completely different than anywhere else I've been in South America. And the music too. Oh yeah. I mean, the identity of music itself, if you think about samba, if you think about bossa, if you think about how can I say this, how they established that ballad sense, meaning to music, you can't find that anywhere else. Elsewhere it's more, you know, it's more rhythmical. Here in Brazil, you really have that smooth, suave side of music that reunites a lot of cultures, I find. I mean, we all love ballads. Even the biggest rock bands, you know, even rock bands throughout history have made their biggest hits with ballads. Ela falou que todo mundo, no geral, assim, todo mundo gosta de balada, tal, de música romântica, mas o que ela sente de diferente aqui no Brasil é o seguinte, por exemplo, tem muito música latina, ou na Argentina, na Espanha e tal, é mais ritmada. Aqui, a bossa nova, o samba jazz, o samba sozinho mesmo, é muito diferente. Isso torna a nossa música diferente, assim, das outras músicas latinas. Okay, by the way, we were talking about music. Your father used to sing. Yes. Backing vocals in a band, and then he used to play too. Yes, guitar. Yeah, so it helped you to get in touch with music. Definitely. He was a big encouragement, always supportive of who I was and what I wanted to be. And I think the fact that the person that we love the most in life, that our mom and dad, believe in us and don't tell us, oh, quit your dream, it's stupid, that makes a big difference when you want to succeed. It really does. If you, as a child, you have the support of these two important people, much more is feasible, much more.
Ela falou uma coisa muito legal, é o seguinte, o pai da Lara, ele cantava como backing vocal, ele tocava guitarra. Eu perguntei se isso ajudou, assim, ela ter contato com música e se isso inspirou ela de alguma forma. Ela disse que claro, e principalmente assim, quando as pessoas que você mais ama, normalmente é o pai e a mãe, e ela teve muito suporte, ela teve muito apoio do pai e da mãe, e ela acha isso muito importante, assim, quando o pai e a mãe, quando os pais apoiam os filhos, falam, olha, vai lá, continua tocando, continua cantando, que você tá sendo um sucesso, isso dá muita força e coragem. Foi por isso que ela tá tão bem sucedida hoje em dia. And have you started singing in French? Yeah. We've talked about it here already, but... Yes, I have started singing in French and Italian, but English music, I mean English-speaking music, was always very present. I don't remember that I woke up one morning thinking, oh, it looks cool, let me do something in English. It was an inner something, it's always been there. So to me, it was part of my culture, part of what I loved music-wise. Freddie Mercury, Queen, Toto, every rock band. I really loved rock bands at the time, like in the years, you know, in the 80s and stuff like that, in 70s, Barry White, Elton John, Phil Collins, Peter Gabriel, all the songwriters, composers were very important for me. They inspired me a lot. So I started to sing in French and Italian, but then all this English-American music flew around and was very important for me. Okay, and I was I speak too much. I was gonna Translate in English. Translate in English. Ela disse, eu perguntei se ela começou a cantar em francês. Ela falou que começou a cantar em francês e italiano, mas logo na sequência ela também quis cantar em inglês. Por quê? Porque ela tinha influências, pessoas que na década de 80 assim que eram muito influentes para ela. Por exemplo, Freddie Mercury, yes, Toto, Peter Gabriel, Sting, Elton John, Phil Collins. Toda essa galera assim ajudou a Lara a decidir cantar em inglês também, por isso que ela começou a gravar em inglês. And you participated in the soundtrack of how can I say Hunchback. The Hunchback of Notre Dame. How do you say hunchback in Portuguese? Corcunda. Corcunda. Corcunda de Notre Dame. A Lara ela participou da trilha sonora do filme Corcunda de Notre Dame. How was it? How was to work with cartoons? It was amazing because I had never, on top of singing the song, I was Esmeralda. I what Demi Moore did in English, I did in French. So I post-synchronized the character. Okay. I was talking in the movie too. Yes. A Demi Moore era Esmeralda em inglês e ela fazia parte da Esmeralda em francês no filme. Então ela já pôde ter contato com o personagem. Então ajudou para fazer a trilha sonora. So it was the first time I did that. And, you know, they say that innocent people have luck. It took me only 3 hours to post-sync the whole movie. And then I sat in the movie theater with my dad, and in the beginning he didn't believe it was me. Because, you know, if you're a character, you kind of change a little bit your voice according to the character. And that was the most fun experience that I've ever done. One of the most fun. So you did the character, but you sang too? Yes. Yeah. Ela fez as duas coisas. Ela foi a Esmeralda em francês, tanto é que ela falou que o pai dela não acreditava em vários momentos quando ele estava assistindo no cinema junto com ela, que era ela mesma que estava fazendo a voz, porque fica diferente a voz, exactly. Né? Fica bem diferente. It was much low, was just as everything was a little like this, you know, so it was a little different than when I speak. E ela disse que foi muito divertido trabalhar em desenho, foi a primeira experiência dela. The first experience, but not the last one. Yeah, I hope. I really love movies and anything that has to do with movies, yeah. Ela disse que adora e vai querer fazer isso de novo, fazer traduções, não, fazer, how can I say? Post-synchronizing? Post-synchronizing. Em português, Bibis, quando você faz o personagem, a dublagem. Opa, obrigada, dublagem. Exactly, I was thinking dublagem in French, so yes. Que linda. Quinta posição, Charlie Brown Jr., Rubão, o dono do mundo. A Grace, né, que foi tema de novela e tudo, estourou aqui no Brasil. Huge success here. It was amazing. I can't really express with words what it does, because when it happens like this, with such, how can I say this, such strength, that's what music is. That's how music can take you over. And that's what will always infatuate me and make me feel happy, is that the power of music is so enormous. Ela ficou impressionada, assim, ela não esperava, porque ela disse que, na verdade, não foi só um sucesso da música, a força com que essa música fez sucesso aqui, o poder dessa música nas pessoas, isso deixa ela muito emocionada, a deixa muito impressionada com o sucesso aqui no Brasil. Are you listening to this? Yeah, I am. I hear Can you see? There's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love. Love by grace.
want me to sing a little piece? Oh, yeah. Some more? Yeah, some more. Pode abaixar um pouco, Vives, pra ela cantar? And I remember the road just went on forever. Just couldn't seem to turn that car around. Till in the distance, like a long lost treasure, a phone booth that just could not be found. And you standing there at the doorway, waiting. And the moment when we laid back down, I said I didn't come here to leave you. Whatever. Que linda, não? Como é que consegue ter esse vozeirão cantando assim, ó? Né? Quarta posição, um trechinho do clipe de Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Can come back for concerts. You know, it's always a matter of if an audience, they like a song and then maybe they like a record, and if they want you back, you know. So a concert is a very good barometer of how much people like you or not. So I hope yes. But everybody loves you here. You don't need this barometer. I hope to come back very soon. Ela falou assim que ela quer muito voltar. Ontem, na verdade, ela fez um showcase, assim, foi só pra convidados. Mas ela disse que é legal o show, é legal fazer show, porque dá pra ver, pra sentir o quanto as pessoas gostam ou não do artista. Eu falei que aqui todo mundo gosta muito dela, então ela não ia ter esse problema. But you don't have a plan yet. No. Ainda não sabe, ela ainda não sabe quando vem. By the way, we are talking about plans. Do you have any plans for the future? You told me that you're going to record in French. Yes, I'm going to record in French. The next French record is at the end of August, out at the end of August. And then the next English one is May 2002. But until now and then, I'll be touring a lot in France, Spain, Germany. And I really hope I can come to Brazil. No, really? Please? Yeah. Ela falou que ela vai gravar agora em francês. Vai sair um disco francês em agosto. French in August, yes, né? Exactly. Em agosto. E em 2002, um em inglês. May 2002. Tá, em maio de 2002. Daí, nesse meio tempo da gravação do disco em francês e em inglês, ela vai estar fazendo turnês pelo mundo todo. Aí que ela espera vir pro Brasil fazer show também. I was gonna ask you if you think about the next album. Have you started to compose? Yes, I have. I've started to compose already. And it's funny because you always think when we've been writing songs, Jesus, where am I going to get the next moment of inspiration? But actually, songwriting is always there. It always accompanies you. Yeah, it really does. It's magic. A Lara, ela tem um diferencial, não sei se todo mundo sabe, mas ela não só é uma ótima cantora, como ela escreve, ela compõe. Eu perguntei pra ela se pra esse próximo álbum ela já começou a pensar em alguma composição, e ela disse que já tem umas composições prontas, até falou que às vezes não sabe como pegar uma inspiração, mas às vezes a inspiração vem e ela escreve numa boa. Have you thought about anything here in Brazil when you were visiting Rio or São Paulo or not? No, I can't really say right now like this, but normally what happens to me is when I leave a country that I store all these things in my memory, and they just come up with music when I sit at the piano with Rick. They come up. So I will probably have some inspiration coming from this beautiful place. It's an honor for us. It's for me too. Eu perguntei se ela compôs alguma coisa aqui no Brasil quando ela estava visitando o Rio, porque ela me contou no intervalo que ela visitou o Rio, achou o Rio de Janeiro muito bonito, visitou aqui São Paulo e tal. Ela falou que ainda não, que normalmente o que acontece é que quando ela deixa um país, ela senta no piano com o Rick Allison? Rick Allison, o pianista. E daí ela começa a relembrar os momentos dela no país que ela visitou e ela começa a escrever. Ela diz que com certeza ela vai escrever alguma coisa aqui sobre o Brasil. Ótimo. Ela fica comigo, Vives? Não. Você finished? Is that it? Yeah. Olha, muito obrigada. Muito obrigada a você. Você é uma graça, linda. Muito legal. Thank you. Big kiss to you. To you, and to you. Ela é uma graça, gente. Segunda posição, a gente fica com um trechinho de Kylie.